Boa noite, a graça e a paz. Sejam bem-vindos, meus irmãos e irmãs. Esta é a noite da esperança da IPI Vila. Alegria estar com vocês novamente. Nós estamos nesse mês de setembro, uma série sobre fortalecendo a fé. E na noite de hoje, o tema da nossa reflexão, da nossa meditação, fé e humildade. Nós vamos ler o texto bíblico e vamos meditar, vamos orar juntos, interceder uns pelos outros. Então, o texto é o Evangelho de João, capítulo 13, que é aquele momento em que Jesus lava os pés dos discípulos e ele usa essa experiência para deixar esta lição, esse ensino aos seus discípulos, um ensino sobre humildade. Então nós vamos refletir, vamos pensar sobre este assunto e vamos aprender com o Senhor sobre a fé e a humildade. Vamos orar? Pai Santo, amado, querido, louvamos e adoramos o Teu nome, agradecemos a bênção desta oportunidade de estarmos reunidos juntos para meditar a Tua palavra, para orarmos, ó Deus. São momentos, são elementos da vida cristã importantes para o fortalecimento da nossa fé. Orarmos e intercedermos, orarmos juntos e também estudar a Tua palavra, ler a Tua palavra, contando com a inspiração do Teu Santo Espírito, nos conduzindo, abrindo os nossos olhos e corações e transformando o nosso ser. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, pela Tua palavra, pela Tua presença. Pedimos nesse momento também que o Senhor continue ouvindo o nosso clamor, a nossa oração, pois confessamos e declaramos que necessitamos de Ti, precisamos de Ti, precisamos da Tua companhia, da Tua sabedoria e das Tuas bênçãos, ó Pai, da Tua amizade, do conforto, consolo que o Senhor derrama sobre nós. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Então, o Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler esse texto, relembrando aquele episódio em que Jesus, muito próximo, já finalizando a sua jornada, a sua caminhada da paixão e também uma caminhada de ensino e discipulado, Jesus deixa essa lição importantíssima para os seus discípulos e nós vamos lê-lo novamente e meditá-lo. Então, o Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 17, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhes Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe disse e pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se lavou ou quem já se banhou
não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, lavei os pés aos discípulos, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticarem. Uma palavra maravilhosa de Jesus para a nossa vida, e Jesus, sem dúvida nenhuma, é o maior exemplo de humildade que deve ser seguida. Nós vivemos um tempo bastante conturbado hoje. Nós percebemos que no meio evangélico brasileiro, algumas pessoas se destacam como super crentes, cheios de poder e força, e se destacam como se fossem melhores do que todos e todas. A vida cristã tem sido colocada como uma caminhada triunfante. Parece que a gente caminha tentando chegar num lugar de destaque, de triunfo, querendo sempre mostrar que é melhor do que os outros. Se você não alcança esse lugar, nessa visão triunfalista, uma visão de vida cristã que para mim não tem nada a ver com a visão de vida cristã do Evangelho de Cristo Jesus, mas isso tem sido propagado, divulgado, e as pessoas almejam esse sucesso profissional, esse sucesso financeiro, esse sucesso material, esse sucesso na sociedade, significa que a pessoa está sendo abençoada por Deus. Essa é a visão que corre no meio dos evangélicos, no Brasil. E quando você não alcança esse lugar de sucesso, significa falta de fé e fracasso. A fé verdadeira nos leva à humildade ou à mania de grandeza. A fé verdadeira, ela nos leva à humildade ou a esse orgulho de grandeza, esse lugar de grandeza que leva ao orgulho. Se observarmos com atenção os ensinos de Jesus, nos conduz à humildade, e a Bíblia como um todo denuncia a soberba. Inclusive, a Bíblia como um todo diz que a soberba afasta o homem de Deus. E aí eu quero conversar com vocês alguns temas aqui. Fé e humildade, o caminho para a justificação. Lá em Lucas 18, 9 e 14, nós temos uma história e um momento que aconteceu com os discípulos. Tiago e João se apresentaram. Perdão, estou trocando as bolas aqui. A justificação. 2 homens subiram para orar no templo. Jesus conta essa história. E diz que um chegou lá e começou a dizer o quanto ele era um homem bom, o quanto ele vivia uma vida correta. E vamos ler o texto que é melhor, porque a gente lê o texto e o texto vai nos conduzir melhor. Quer ver? Lucas 18, 9 a 14.
Diz assim, ó. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ó a riqueza do detalhe do texto. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O publicano, na época de Jesus, era uma pessoa considerado o pior dos pecadores. O fariseu, pois, em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque sou como os demais homens. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Então ele se coloca como um homem justo, perfeito, né? O publicano, este em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sê favorável, tenha misericórdia. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esta é a grande lição. Jesus diz que esse homem que chega diante de Deus e diz o quanto ele é pecador e o quanto ele carece de Deus, se colocando de forma humilde, reconhecendo a sua pequenez, esse sim alcançou o coração de Deus. Porque Jesus diz que ele voltou para casa justificado, abençoado, perdoado. Então, olha só, Jesus está nos dando uma lição grandiosa aqui, dizendo que a forma como nós devemos nos aproximar de Deus é sempre em humildade, que a humildade sempre nos aproxima de Deus. É por uma simples questão: reconhecemos de quem nós somos e quem Deus é. E aí tem um outro texto no Antigo Testamento que também é muito importante em relação a isso, que está em 2 Crônicos 7,14, que diz assim, olha só, é um texto bastante conhecido: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. O contrário também é verdade. Então a soberba nos distancia de Deus, nos afasta de Deus. Pelo simples fato, o homem acha que não precisa de Deus. É aquele que diz: Senhor, já jejuo, já dou o dízimo, já faço tudo direitinho, que eu não preciso mais nada. Ele simplesmente se coloca diante de Deus como alguém que já cumpre com toda a lei. Este é o homem que se conduz pela lei e não se conduz pela graça. Chegar diante de Deus também e dizer: Senhor, eu agradeço muito por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo aquilo que acontece, eu agradeço pela tua presença, pelo teu perdão, pelo teu amor. É uma atitude de agradecimento. Ele não faz isso, ele diz: eu faço e sou diferente desses homens pecadores e sou diferente desse publicano, inclusive. Não sou igual a ele. Então, a oração dele não é uma oração de gratidão, é uma oração de soberba. Ele se coloca melhor do que os outros diante de Deus. E não é isso que Deus nos ensina e que Jesus nos ensina. A forma de nos aproximar de Deus e ser ouvidos por Deus é através da humildade. E este é um caminho de justificação. Justifica que nós somos filhos de Deus, que nós reconhecemos Deus como nosso Senhor e que nós procuramos viver segundo o coração dele.
Segundo ponto, fé e humildade, o caminho para o serviço cristão. Agora sim é a história de Tiago e João, que chega para Jesus e diz assim: Senhor, quando o Senhor estiver na sua glória, deixe que eu e o meu irmão sentemos um à direita e o outro à esquerda. E Jesus diz assim: peraí, vocês não estão sabendo o que estão me pedindo. Vamos ler o texto para refrescar a nossa memória? Esse está lá em Mateus 20. Olha só, Mateus 20, a partir do verso 20. Diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos e, o adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Então se aproximaram e Jesus disse: o que vocês querem? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à direita e outro à esquerda. Aí mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam: podemos. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo, e é, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Tal como Jesus, tal como eu sou. Jesus está dizendo para eles que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então perceba que fé e humildade nos conduz ao caminho de serviço ao reino e de serviço a Deus. Então Jesus explica que no seu reino aqueles que servem são considerados, e não os que se exaltam, mas aqueles que servem. E o propósito de Jesus para as nossas vidas é que nós construamos uma caminhada de serviço, porque através do serviço nós abençoamos as pessoas como Jesus quer abençoar. Somos escolhidos não para o sucesso e nem exercer autoridade e estar acima dos outros, mas para servir e abençoar. Israel, ela perdeu esse sentido. O chamado de Deus para Israel, quando ele falou com Abraão: farei de você uma grande nação, o chamado de Abraão era: se tu uma bênção. Através de ti abençoarei a todas as famílias da terra. A caminhada de Israel deveria ser um povo testemunho de um Deus justo e verdadeiro, e a caminhada de Israel, enquanto nação teocrática, enquanto nação de Deus, era abençoar, não era se colocar acima dos outros. Só para a gente ter uma noção, Israel não conseguiu, no tempo de Jesus, perceber que Jesus era o Messias enviado de Deus. Por quê? Porque a visão deles era diferente da visão do próprio Deus. Eles queriam um Messias para libertar e fazer com que eles fossem novamente colocados como um reino de Davi, poderoso sobre todas as outras nações, ou Salomão. Eles não queriam um rei servo. E Jesus veio e se apresentou como o Messias, o servo sofredor, segundo Isaías. E aí nós temos um outro exemplo significativo, né? Aquele momento em que Jesus é convidado para ir jantar na casa de um judeu, e o judeu recebe Jesus, mas não recebe de maneira adequada à cultura judaica, não o beijou, não deu a bacia d'água para lavar os seus pés, não acolheu ele como... Porque o protocolo, a maneira de se receber um judeu, quando recebeu, era chegar ósculo santo, beijar, porque são irmãos,
dá água para lavar, põe ele para sentar num lugar e tal. Ele é um anfitrião, ele tem que receber dessa forma. Ele não fez isso. E aí entra uma mulher de má fama e faz tudo isso, serve com um amor e com intensidade a Jesus. Está lá em Lucas 7, 36 a 50, aquela mulher que lava os pés de Jesus com lágrimas e perfume, enxuga com os cabelos. Então, esse serviço prestado a Jesus, a mulher se humilhou, tratou, serviu Jesus com honra, com carinho, com amor grandioso, adorou de maneira correta. Inclusive, ele vai dizer, Jesus diz naquele texto, a quem muito deu, muito amou. Então ela recebeu muito, ela recebeu um amor grandioso de Jesus, ela recebeu um perdão grandioso de Jesus, e por isso que Jesus diz que ela amou muito e serviu muito. Não servimos porque somos melhores ou maiores, ou mais importante, mas servimos por amor a Jesus. Então nós somos chamados para servir, e servir por amor. 1 Coríntios 13. Se nós fizermos muitas coisas, mas não fizermos em amor, de nada adianta. E aí o terceiro ponto, fé e humildade, o caminho da verdadeira espiritualidade. Se Jesus dá exemplo de humildade e fala para a gente viver e fazer como ele fez, né? E a vida de Jesus como um todo, ele mostra essa humildade. Paulo diz que ele se esvaziou da sua glória, da sua divindade, como um Deus poderoso, esteve entre nós. Hoje nós observamos igrejas ricas e orgulhosas, poderosas, e que gostam de estar nesse status e nesse lugar de ricas e poderosas. Pastores ricos, orgulhosos, líderes orgulhosos e ricos, distantes daqueles que necessitam, distantes daquele que realmente clamam por salvação e por socorro. Qual é a história de Jesus? Com quem que Jesus andou? Com quem Jesus esteve? Quais as regiões ele andou? Entre quem ele estava? É fato. Jesus não estava com os poderosos. Ele estava com os humildes, com os necessitados, com os pobres, com os carentes, com os miseráveis, com os pecadores, com os doentes. Os poderosos procuraram Jesus. E ele os atendeu também, porque eles representavam uma espécie de pobreza, pobreza espiritual, pobreza da alma, porque estavam sendo iludidos de uma vida poderosa. As igrejas hoje têm alas VIPs, lugares VIPs para atender os ricos e orgulhosos. Jesus, em toda a história e revelação, se apresentou humildemente e viveu entre aqueles que careciam, os pobres mesmo. Pobres de toda a espécie. Nasceu e viveu entre os pobres e marginalizados. O nascimento de Jesus diz isso. Seu maior exemplo de humildade foi lavar os pés dos discípulos e dizer: eu sou mestre, eu sou o Senhor, estou dando essa lição para vocês. Paulo também, conhecendo o coração de Jesus e sendo instruído pelo mestre, viveu e orientou os seus discípulos, os seus irmãos e irmãs a viverem assim e ficarem atentos contra os que são orgulhosos e se apresentam como seguidores de Jesus. Olha só, Paulo ainda faz um detalhe, que isso é incabível, porque não cabe dentro da verdadeira fé e dentro da verdadeira espiritualidade orgulho espiritual. Não existe isso. Orgulho e espiritualidade não existe, não coexiste. São antagônicos, são contraditórios. E lá em 2 Timóteo, eu vou ler esse texto para você, para vocês.
2 Timóteo 3, de 1 a 5, se você quiser acompanhar e registrar para depois ler com mais calma. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, olha só a palavra de Paulo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Olha só, negando-se-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Olha só o que Paulo está falando. Está chamando a atenção para o fato daqueles que se aparentam, se apresentam como tal, como piedade, como homens de fé, como homens espirituais. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar pessoas que estão desatentas. Perceba o que Paulo está falando. Precisamos tomar cuidado, porque aqueles que se dizem ser filhos de Deus, aqueles que se dizem ser pastores, sacerdotes e líderes, mas que se apresentam extremamente soberbos, que se acham superiores, que se acham super crentes, tomem cuidado, porque uma marca do cristão verdadeiro, da fé verdadeira, é a humildade. Esses dias eu recebi um vídeo, um desses líderes evangélicos chegando numa comunidade, e eu achei muito estranho a forma como ele foi recebido e as pessoas vieram cumprimentar. Cultura brasileira, o cumprimento, quando a gente encontra alguém, o cumprimento é muito assim, caracterizado, muito claro, todo mundo percebe, né? A gente dá as mãos, quando a gente tem uma certa intimidade, tem mais intimidade, a gente abraça, dá 2 beijos e tal, fica feliz ali e tal. E esse homem, quando chegou numa igreja em que ele ia pregar, ou ele era o líder, as pessoas o reverenciavam, se curvavam e beijavam a sua mão. Isso não faz parte da cultura brasileira. Alguém poderia dizer, é cultura. Não, não faz parte da cultura. E nem faz parte do ensino bíblico. Somos irmãos e irmãs. A autoridade cristã não é para dizer que você é maior ou menor do que o outro. A autoridade cristã é para que nós aprendemos a respeitar. E toda a autoridade foi dada para que nós possamos abençoar e ser abençoado. Não existe hierarquia. Hierarquia é uma estrutura criada pelos homens e pela sociedade. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos irmãos e irmãs. Não há negro, não há branco, não há homem, nem mulher, mas todos somos um em Cristo Jesus. Então, preste atenção. Tome o devido cuidado. A humildade é uma marca do cristão, porque Jesus era humilde, sendo Deus, sendo Senhor, sendo Mestre. Ele era humilde e nos deixou o exemplo de humildade. Quero ainda deixar com você, fechando essa meditação, 2 textos de Provérbios que falam sobre a humildade, e assim nós concluímos. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios 15, 33. E Provérbios 22, 4. O galardão da humildade é o temor do Senhor. São riquezas e honra e vida.
que nós possamos viver uma fé verdadeira e que a fé verdadeira, sem dúvida nenhuma, retrata e produz humildade ao nosso coração. Se você tem percebido uma atitude de soberba, se ajoelha e peça: Pai, afasta de mim a soberba, traga ao meu coração humildade, porque quero ser e sou filho teu e quero viver a exemplo de Jesus Cristo, meu Senhor. Deus abençoe.